Talvez você já conheça a história de Agar, mas hoje eu quero te contar de uma perspectiva bem diferente. Então, se você não conhece, eu vou contextualizar. Está ali no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 9. Ela era uma escrava egípcia e ela foi muito provavelmente dada como um presente do rei do Egito a Sara, esposa de Abraão, quando ele tomou ela por mulher, só que ela já era casada com Abraão. Então, ali já começou com um babado e talvez ela tenha sido dada de presente, isso era normal na época, a escravidão, e inclusive entre pessoas do mesmo povo, porque ela era egípcia e muito provavelmente foi o rei egípcio que deu ela como serva. E o caso é que Sara era estéril e ela já era uma mulher idosa com aproximadamente 75 anos. E ela pensou, porque era cultural ali do seu povo, os caldeus, que ela deveria dar e conseguir uma mulher para que Abraão tivesse um filho e eles tivessem filhos por meio de uma mulher que não fosse estéril. E isso era cultural, isso era até uma pressão da época. Então, Sara insistiu para que Abraão tomasse Agar ali e ela engravidou. Só que quando Agar percebeu isso, ela começou a humilhar Sara. E Sara humilhou ela a ponto que ela fugiu. E quando Agar estava ali fugindo, ela teve o primeiro encontro com Deus. E nesse encontro, Deus disse para ela voltar e se humilhar diante da sua senhora e prometeu que ele cuidaria dela. E a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história é que, no meio de grande aflição, Deus a viu, ainda que ela fosse uma mulher improvável. Provavelmente ela não sabia que tinha ali a escolha, ou talvez ela realmente não tivesse a escolha de dizer não para toda essa história. Então, geralmente nós vemos desde a perspectiva de Abraão ou de Sara, mas pensem comigo, uma mulher que ele não tinha liberdade, não podia dizer não, e simplesmente foi ali tomada para ter um filho, se iludiu achando que ia se tornar a senhora da casa, a ponto de humilhar ali a senhora da casa, e nisso foi rejeitada a primeira vez. Quando seu filho era adolescente, ele começou a maltratar Isaac, que aí nisso Sara já tinha um filho, e ela foi rejeitada de novo. Sara queria expulsá-la, Abraão não queria, mas Deus interviu e prometeu que ia cuidar dela e que era ali pra ver essa separação. Foi uma coisa horrível e que traz consequências até hoje, mas pensem desde a perspectiva de Agar, mais uma vez, ela foi rejeitada, e dessa vez, pelo próprio Abraão, imposta pra fora com o seu filho adolescente. Então ela se encontrou em uma situação de grande desespero. Ali, em um momento, no deserto, acabou a sua água e a comida, e ela se afastou do Ismael pra chorar e esperar ele morrer. E quando Agar estava ali em uma situação de grande desespero, ela teve o seu segundo encontro com Deus, aonde Deus abriu os olhos dela e ela enxergou um poço com água e que tinha bastante água para prover ali para eles. E nesse momento, ela percebeu que a provisão sempre esteve ali, só que a dor da rejeição e as lágrimas dela a impediu de enxergar. Então, talvez a nossa provisão e a nossa prosperidade, ou a nossa solução, esteja bem diante dos nossos olhos na nossa frente. Só que muitas vezes as lágrimas e a dor do passado ali, da rejeição, nos impedem de ver. E essa é a segunda lição que eu aprendo com essa história. E a terceira é que ela prosperou no deserto. E ela criou seu filho e eles cresceram. Ele se tornou um grande caçador, um grande homem. E dali vieram vários príncipes. E nesse momento, né, eu percebo que ela, apesar de ser uma mãe solteira, rejeitada, abandonada, e ela era escrava, apesar de tudo isso, ela prosperou e ela teve a provisão ali no deserto. E com essa história, eu entendo que quando você está em aflição, Deus te vê. Quando você está em uma situação de desespero, Deus provê. E é justamente no deserto que Deus nos chama para prosperar.